Em uma mansão onde o luto foi escondido atrás de luxo, um pai decide resolver a solidão do filho de 9 anos com uma escolha que mistura etiqueta, dinheiro e pressa. 5 mulheres impecáveis chegam como se a felicidade pudesse ser contratada, mas um coração infantil enxerga o que os adultos fingem não ver. Entre aparências brilhantes e memórias que doem, uma decisão improvável expõe a diferença entre cuidado verdadeiro e conveniência. Quando a casa inteira segura o fôlego, um gesto simples e ousado vira o destino de 3 vidas e redefine o que é família. Antes de mergulhar nessa história arrebatadora, inscreva-se no canal e ative o sininho, para não perder nenhum capítulo de amor, recomeço e coragem. Dos Aragão, com seus 12.000 metros quadrados, 3 andares e uma vista privilegiada para o horizonte de Alphaville, parecia pequena demais para conter o silêncio que a dominava. Gustavo Aragão, empresário do ramo imobiliário e dono de uma fortuna estimada em bilhões, atravessava o amplo corredor de piso de mármore italiano enquanto ajustava a gravata de seda. Os passos ecoavam como se anunciassem sua solidão. Há exatos 2 anos, Camila, sua esposa e mãe de seu único filho, havia partido após uma longa batalha contra uma enfermidade que consumiu não apenas sua vida, mas também a alegria daquela casa. "Senhor Aragão, o café está servido", anunciou Antônia, a governanta que administrava a equipe de funcionários da mansão há mais de uma década. Gustavo fez um gesto displicente com a mão, sem sequer olhar para a mulher de meia-idade. "Já vou descer. Como está Miguel? Já acordou?" "O menino ainda está no quarto, senhor. Não quis tomar o café da manhã." Gustavo respirou fundo, massageando as têmporas. Miguel, seu filho de 9 anos, estava cada dia mais retraído. Desde o desaparecimento da mãe, o garoto havia se fechado em um mundo particular, onde nem mesmo o pai conseguia entrar. Os terapeutas haviam alertado sobre o luto infantil, mas Gustavo, homem pragmático e acostumado a resolver tudo com eficiência empresarial, começava a perder a paciência. "Diga a ele que preciso conversar antes de sair para a reunião. É importante", ordenou descendo a imponente escadaria que levava ao salão principal. Na cozinha, afastada da área social, Luísa Silva organizava os produtos de limpeza no armário enquanto conversava em voz baixa com Rosa, a cozinheira. Aos 32 anos, Luísa trabalhava na mansão há apenas 6 meses. Contratada para substituir uma funcionária mais antiga, ela rapidamente se destacou pela discrição e eficiência. Mas havia algo mais em Luísa que a diferenciava. Era a única pessoa da casa que conseguia arrancar um sorriso do pequeno Miguel. "Hoje o menino não quis nem olhar para o pão de queijo que fiz especialmente para ele", lamentou Rosa, uma senhora de mãos habilidosas e coração mole. "Ele me disse ontem que hoje faz 2 anos que a mãe partiu", respondeu Luísa com voz suave. "Para nós adultos, o tempo ajuda a cicatrizar, mas para uma criança, 2 anos é tempo demais, e ao mesmo tempo recente demais." "Você tem um jeito com ele, Luísa, nem o pai consegue o que você consegue." Luísa sorriu discretamente. Não era algo que ela planejara, simplesmente aconteceu. Em uma tarde em que encontrou Miguel chorando escondido na biblioteca, em vez de ignorá-lo ou enchê-lo de perguntas, ela apenas sentou-se ao lado dele e ficou em silêncio. Quando o menino finalmente falou, ela escutou. Desde então, criou-se um vínculo silencioso entre a faxineira e o filho do patrão. No escritório de paredes revestidas em madeira nobre, Gustavo tomava seu café enquanto folheava relatórios financeiros. O celular tocou. Era Helena Vilela, sua assistente executiva e braço direito nos negócios. "Bom dia, Gustavo. Só confirmando que as convidadas para o jantar de sexta-feira já confirmaram presença. Todas as 5. Gustavo sentiu uma onda de alívio. Seu plano estava em andamento. "Excelente, Helena. Certifique-se de que tudo esteja impecável. Quero o melhor buffet, as melhores flores, tudo perfeito. E quanto a Miguel? Você já conversou com ele sobre isso?" A pergunta fez Gustavo hesitar. "Vou falar com ele hoje. Ele vai entender." Ao desligar, seus olhos pousaram sobre a única foto que mantinha no escritório. Camila sorrindo, com Miguel pequeno no colo. Por um instante,
Questionou-se se estava fazendo a coisa certa. Afastou a dúvida rapidamente. Era um homem prático. A casa precisava de uma presença feminina. Miguel precisava de uma figura materna. E ele... Bem, ele precisava seguir em frente. Subiu novamente as escadas, desta vez em direção ao quarto do filho. Bateu levemente na porta antes de entrar. Miguel estava sentado na cama, ainda de pijama, folheando um álbum de fotos antigo. Gustavo sentiu uma pontada no peito. Filho, precisamos conversar. O menino ergueu os olhos, mas logo os voltou para o álbum. Gustavo sentou-se na beirada da cama, tentando encontrar as palavras certas. Miguel, sei que sente falta da sua mãe. Eu também sinto. Mas chegou a hora de reconstruirmos nossa família. Os olhos do menino se arregalaram, confusos. Convidei algumas pessoas para um jantar especial na sexta-feira. 5 mulheres maravilhosas que fazem parte do nosso círculo social. Todas são bem-sucedidas, elegantes e, o mais importante, adorariam conhecer você. Miguel fechou o álbum lentamente, como se protegesse aquelas memórias. O que isso significa, pai? Gustavo ensaiou seu sorriso mais convincente. Significa que você vai ter a oportunidade de escolher uma nova mãe. Alguém que traga a vida de volta para esta casa, que cuide de nós. Não é maravilhoso? O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer resposta. Os olhos do menino se encheram de lágrimas contidas, mas Gustavo, interpretando aquela reação como mera hesitação infantil, continuou. São todas mulheres excepcionais. Cecília Drummond é arquiteta, desenhou aquele shopping que você gosta. Débora Mendes tem uma galeria de arte. Juliana Torres é médica pediatra. Vai adorar conversar com você sobre aqueles seus jogos de ciências. Patrícia Vasconcelos é chefe de cozinha. Imagine os pratos que ela pode preparar para você. E Sofia Linhares é empresária como eu. Tem uma loja de brinquedos incrível. Miguel permanecia em silêncio, os dedos pequenos agarrados ao álbum de fotografias. Pai, a mamãe. Sua mãe iria querer que seguíssemos em frente, Miguel. Gustavo interrompeu, levantando-se. Ela iria querer que fôssemos felizes de novo. Este é o primeiro passo. Você vai gostar delas, tenho certeza. Antes que o menino pudesse protestar, Gustavo consultou o relógio e anunciou que estava atrasado para uma reunião importante. Deixou um beijo rápido na testa do filho e saiu, fechando a porta atrás de si. No corredor, não percebeu Luísa, que acabara de terminar a limpeza do quarto ao lado. Ela havia escutado tudo involuntariamente. Seu coração apertou-se ao imaginar o que se passava na cabeça do pequeno Miguel. Queria entrar no quarto, confortá-lo, dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que não era seu lugar. Ela era apenas a faxineira. No escritório da empresa Aragão Incorporações, Gustavo reuniu-se com Helena para finalizar os detalhes do jantar. As 5 candidatas sabem exatamente qual é o propósito do encontro? Perguntou, enquanto assinava alguns documentos. Helena ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Elas sabem que é um jantar para... Bem, para você conhecer melhor alguém com potencial para um relacionamento sério. Mas não mencionei exatamente sobre a seleção feita por Miguel. Gustavo sorriu, satisfeito. Melhor. Assim, quero que seja natural. Miguel vai se conectar com uma delas, tenho certeza. E então nossa casa voltará a ter vida. Na mansão Aragão, enquanto isso, Miguel permanecia em seu quarto, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto infantil. Luísa, ao passar pelo corredor com produtos de limpeza, ouviu o choro abafado. Hesitou por um momento, mas então, colocando o balde no chão, bateu suavemente na porta. Miguel? Sou eu, Luísa. Posso entrar? O silêncio foi seguido por uma voz embargada. Pode. Luísa encontrou Miguel encolhido junto à cabeceira da cama, o álbum de fotografias aberto sobre os joelhos. Aproximou-se cautelosamente e sentou-se na beirada do colchão, mantendo uma distância respeitosa. Quer conversar sobre o que aconteceu? Perguntou com voz suave, sem pressionar. Miguel levantou os olhos marejados. Meu pai quer que eu escolha uma nova mãe, como se a minha pudesse ser substituída igual a um brinquedo quebrado. Luísa sentiu um nó na garganta.
Como explicar a uma criança de 9 anos a complexidade dos relacionamentos adultos? Como traduzir para ele que seu pai, em sua prática objetividade, estava tentando, de maneira equivocada, resolver uma situação que exigia tempo e sensibilidade? Sua mãe sempre será sua mãe, Miguel. Ninguém jamais poderá substituí-la, disse finalmente, escolhendo suas palavras com cuidado. Acredito que seu pai só está tentando encontrar uma maneira de trazer felicidade de volta para vocês. Mas eu não quero outra mãe. A voz do menino subiu uma oitava, carregada de indignação e dor. E elas nem me conhecem. Como podem querer ser minha mãe sem me conhecer? Luísa observou como os dedinhos de Miguel agarravam firmemente o álbum de fotografias, como se aquelas imagens fossem a última conexão tangível com a mãe ausente. Havia algo de profundamente injusto em pedir que uma criança participasse de uma decisão tão complexa. Sabe, Miguel, às vezes os adultos cometem erros porque também estão tentando lidar com a dor deles, ofereceu, sem defender diretamente a atitude de Gustavo. Seu pai sente muita falta da sua mãe, assim como você. Ele não fala dela, nunca. É como se ela nunca tivesse existido, murmurou Miguel, folheando o álbum até parar em uma foto de Camila sorrindo em frente a um parque de diversões. Ele até guardou as fotos dela que ficavam na sala. Foi então que Luísa compreendeu o verdadeiro problema. Não era apenas a ideia de uma nova esposa para o pai que incomodava Miguel. Era o medo de que a memória de sua mãe fosse completamente apagada, substituída como se jamais tivesse sido importante. Miguel, Luísa disse com firmeza gentil, não importa o que aconteça na sexta-feira ou depois, sua mãe sempre será parte de você. Está nos seus olhos, no seu sorriso, nas suas memórias. Ninguém pode tirar isso de você. O menino a encarou, como se avaliando a sinceridade daquelas palavras. Você promete não contar para o meu pai que eu estava chorando? Ele diz que eu já sou grande demais para isso. Prometo, respondeu Luísa, sentindo uma onda de proteção por aquela criança que carregava um fardo emocional grande demais para seus pequenos ombros. Nos dias que antecederam o jantar, a mansão Aragão transformou-se num turbilhão de atividades. Flores exóticas chegavam em profusão. Uma equipe de decoração redesenhava os ambientes. O buffet era minuciosamente planejado. Gustavo supervisionava tudo pessoalmente, como se organizasse a mais importante fusão empresarial de sua carreira. Para ele, de certa forma, era exatamente isso. Uma fusão familiar estratégica. Miguel, por outro lado, tornava-se cada vez mais quieto. Na quinta-feira, véspera do grande evento, Antônia informou a Gustavo que o menino havia se recusado a sair do quarto para o jantar. Ele está com algum problema de saúde? Perguntou Gustavo, irritado com a perspectiva de um contratempo em seus planos. Não, senhor, respondeu a governanta com cautela. Mas talvez esteja nervoso com o jantar de amanhã. Gustavo dispensou a preocupação com um gesto. É apenas ansiedade. Ele vai superar quando conhecer as convidadas. Mais tarde naquela noite, enquanto a casa finalmente silenciava, Luísa terminava seus últimos afazeres antes de ir embora. Ao passar pelo Jardim dos Fundos para um atalho até a saída de serviço, ouviu um soluço abafado. Seguindo o som, encontrou Miguel, sentado sob a pequena ponte ornamental que cruzava o riacho artificial do jardim japonês da propriedade. Miguel, o que faz aqui fora tão tarde? Perguntou, aproximando-se com cuidado para não assustá-lo. O menino, encolhido em seu pijama de super-heróis, enxugou as lágrimas rapidamente. Este era o lugar favorito da mamãe no jardim. Ela dizia que a ponte representava a travessia entre momentos difíceis e dias melhores. Luísa sentou-se ao lado dele, ignorando que seu uniforme ficaria sujo. Naquele momento, o protocolo era a última de suas preocupações. Sua mãe parecia ser uma pessoa muito sábia, comentou, olhando para a lua, que se refletia na água cristalina do riacho. Ela era a melhor pessoa do mundo, Miguel declarou com convicção. Ela nunca me obrigaria a escolher outra mãe. Nunca. Luísa suspirou. Miguel, amanhã, quando essas senhoras chegarem, lembre-se de uma coisa. Você não é obrigado a escolher ninguém. Não importa o que seu pai diga, a decisão final
sempre será sua. Mas e se ele ficar bravo comigo? Ele fica irritado quando eu não faço o que ele espera. Algumas vezes temos que ser corajosos para defender o que sentimos, respondeu Luísa, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Estava, na final, aconselhando o filho de seu patrão a potencialmente contrariar os planos dele. Mas saiba que, aconteça o que acontecer, você não está sozinho. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, observando o movimento suave da água sob a ponte, até que Luísa convenceu Miguel a voltar para o quarto antes que alguém notasse sua ausência. Na manhã seguinte, a mansão fervilhava como um formigueiro. Funcionários extras haviam sido contratados para garantir que tudo estivesse impecável. Gustavo, impecável em seu terno italiano, supervisionava os últimos detalhes quando Antônia se aproximou preocupada. Senhor Aragão, o Miguel não quer se vestir para o jantar. Ele diz que está doente. Gustavo fechou os olhos por um momento, controlando a irritação. Vou falar com ele. Subindo as escadas de 2 em 2 degraus, entrou no quarto do filho sem bater. Miguel estava sentado no chão, jogando videogame com uma expressão desafiadora. Miguel, você precisa se arrumar. As convidadas chegam em 2 horas. Não quero conhecer nenhuma delas, respondeu o menino, sem desviar os olhos da tela. Isso não está em discussão. A voz de Gustavo endureceu. Você vai se vestir, vai descer e vai se comportar como o menino educado que eu e sua mãe criamos. A menção a Camila fez Miguel largar o controle do videogame. A mamãe nunca ia querer isso. Ela ia odiar ver outras mulheres tentando tomar o lugar dela. Gustavo sentiu como se tivesse levado um tapa. Por um momento, a máscara do empresário eficiente caiu, revelando o homem ainda ferido pela perda da esposa. Mas rapidamente se recompôs. Miguel, sua mãe se foi e não volta mais. Temos que seguir em frente, disse com uma frieza que escondia sua própria dor. Estas mulheres são todas pessoas maravilhosas que podem trazer alegria de volta para nossa casa. Você vai gostar de pelo menos uma delas, tenho certeza. E se eu não gostar de nenhuma? Isso não vai acontecer. Gustavo forçou um sorriso. Agora vista-se. O terno novo está no armário. Quando Gustavo saiu, Miguel pegou o celular que ganhara no último aniversário e enviou uma mensagem para o número que Luísa discretamente lhe dera na noite anterior, caso precisasse de apoio emocional durante o jantar. A mensagem era simples. Não quero descer. Estou com medo. Luísa, que naquele dia fora designada para auxiliar na cozinha devido ao evento especial, sentiu o telefone vibrar no bolso do uniforme, leu a mensagem longe dos olhares dos outros funcionários e respondeu: Seja corajoso. Estarei lá também, mesmo que não possa falar com você. Lembre-se, a decisão final é sua. Às 7 horas em ponto, a primeira limusine estacionou na entrada da mansão. Dela desceu Cecília Drummond, arquiteta premiada, usando um vestido de grife e joias discretas, mas visivelmente caras. Logo em seguida, chegaram as outras, Débora, Juliana, Patrícia e Sofia, todas impecavelmente vestidas, maquiadas e perfumadas, como participantes de um estranho concurso, cuja premiação seria o papel de esposa de Gustavo Aragão e mãe de Miguel. Gustavo as recebeu no hall de entrada, exibindo seu melhor sorriso de anfitrião. Miguel, finalmente vestido com o terno que o pai escolhera, permanecia alguns passos atrás, o rosto fechado em uma expressão que misturava tristeza e rebeldia. Senhoras, bem-vindas à nossa casa. Gustavo abriu os braços em um gesto teatral. É uma honra recebê-las nesta noite especial. Este é meu filho, Miguel. 5 pares de olhos se voltaram para o menino, que se encolheu ligeiramente sob o escrutínio. Que garotinho adorável! Exclamou Patrícia, a chefe de cozinha, avançando para apertar as bochechas de Miguel, que recuou instintivamente. Ele é tímido com pessoas que não conhece, Gustavo explicou, rapidamente. Mas tenho certeza de que isso vai mudar ao longo da noite. Da cozinha, através da porta de serviço entreaberta, Luísa observava a cena com o coração apertado. O desconforto de Miguel era evidente para qualquer pessoa que realmente se importasse em ver além das aparências.
As 5 mulheres, embora elegantes e bem-sucedidas, pareciam avaliar a casa e o patrimônio de Gustavo com mais interesse do que demonstravam pelo menino. "Por que não vamos todos para o jardim?" sugeriu Gustavo. "Preparamos um coquetel à beira da piscina antes do jantar." Enquanto o grupo se dirigia para os fundos da mansão, Miguel lançou um olhar desesperado na direção da cozinha. Seus olhos encontraram os de Luísa por um breve momento, e ela fez um gesto discreto de encorajamento. O menino assentiu quase imperceptivelmente e seguiu o pai e as convidadas, os ombros pequenos carregando um peso invisível. Na área da piscina, iluminada por centenas de luzes estrategicamente posicionadas, iniciava-se uma noite que mudaria para sempre o destino dos moradores da Mansão Aragão. A área da piscina da Mansão Aragão brilhava como um cenário de filme. Luzes estrategicamente posicionadas criavam um jogo de sombras e claridade sobre a água cristalina, enquanto garçons uniformizados circulavam oferecendo taças de champanhe e canapés elaborados. As 5 convidadas se espalharam pelo espaço, cada uma buscando, à sua maneira, destacar-se aos olhos de Gustavo. Cecília Drummond, a arquiteta, analisava cada detalhe da construção com olhos críticos. "Esta área externa é magnífica, Gustavo. Posso perceber o trabalho de um profissional excepcional, mas eu faria algumas alterações para modernizá-la." Ao seu lado, Sofia Linhares, a empresária do ramo de brinquedos, mantinha os olhos fixos em Miguel, que se mantinha afastado, próximo a uma espreguiçadeira. "Miguel, querido, você precisa me contar qual é seu jogo favorito. Tenho certeza de que posso conseguir lançamentos exclusivos para você." O menino murmurou algo inaudível em resposta, os olhos baixos, claramente desconfortável. Juliana Torres, a pediatra, percebendo o mal-estar da criança, interveio com voz profissional. "Não devemos pressionar crianças em situações sociais. Miguel provavelmente está apenas nos observando, não é mesmo, querido? É um processo natural de adaptação." Débora Mendes, a galerista, revirou discretamente os olhos, entediada com a conversa sobre psicologia infantil. Preferiu concentrar-se em Gustavo, tocando levemente seu braço enquanto comentava sobre a coleção de arte que ele mantinha na sala principal. Patrícia Vasconcelos, por sua vez, havia se aproximado da área do buffet e conversava animadamente com o chefe contratado, aparentemente fazendo críticas veladas à seleção de pratos. Da entrada de serviço, Luísa observava tudo com atenção, revezando-se entre suas tarefas na cozinha e rápidas espiadas para verificar como Miguel estava se saindo. O menino parecia cada vez mais desconfortável, especialmente quando as mulheres tentavam conquistá-lo com perguntas forçadas e promessas de presentes ou passeios. "A situação está tensa lá fora", comentou Rosa, a cozinheira, ao lado de Luísa. "O menino parece um animalzinho acuado." Luísa assentiu, preocupada. "Ele é apenas uma criança. Não deveria estar passando por isso. O patrão está cego pelo próprio desejo de preencher o vazio", suspirou a cozinheira, voltando sua atenção para os mini-quiches que saíam do forno. Na área da piscina, Gustavo reuniu todos para um brinde. Com a taça de champanhe erguida, fez um discurso elaborado sobre novos começos e segundas chances, enquanto Miguel se encolhia cada vez mais em seu canto. "Gostaria de propor um pequeno jogo", anunciou Gustavo para surpresa de todos. "Que tal cada uma de vocês contar algo especial sobre si mesma? Algo que as torne únicas e especiais. Miguel está muito interessado em conhecê-las melhor." O menino lançou um olhar de pânico ao pai, mas Gustavo fingiu não perceber. As mulheres se entreolharam, surpresas com a proposta inusitada, mas rapidamente se compuseram, entendendo que estavam participando de uma espécie de competição não declarada. Cecília foi a primeira. "Bem, além de minha carreira como arquiteta, mantenho uma fundação que projeta escolas em comunidades carentes. Acredito que educação e ambiente adequado andam juntos." Débora seguiu. "Coleciono arte contemporânea brasileira e ajudei a lançar vários artistas que hoje são reconhecidos internacionalmente. Minha galeria é considerada uma das mais importantes do país." Juliana sorriu suavemente antes de falar. "Além de minha
Clínica particular. Dedico 2 tardes por semana a atender gratuitamente em uma ONG para crianças com necessidades especiais. É o que realmente me realiza como médica. Patrícia, ajustando o decote do vestido, declarou: Fui a primeira mulher brasileira a ganhar uma estrela Michelin. Minha cozinha é considerada revolucionária e tenho 3 livros publicados em 5 idiomas diferentes. Sofia, a última a falar, adotou um tom maternal. O que me torna especial é minha dedicação às crianças. Minha empresa não apenas vende brinquedos, mas cria experiências que estimulam o desenvolvimento infantil. E adoro ser tia de meus 7 sobrinhos. Durante toda a apresentação, Miguel permaneceu calado, os olhos alternando entre o chão e a porta de serviço, onde ocasionalmente podia vislumbrar Luísa. Quando todas terminaram, Gustavo bateu palmas, entusiasmado. Maravilhoso, não é, Miguel? Que mulheres extraordinárias temos aqui. Antes que o menino pudesse responder, Antônia apareceu anunciando que o jantar estava servido. Todos se dirigiram para a sala de jantar, com sua mesa imponente de mogno para 20 pessoas. Miguel foi posicionado ao lado do pai na cabeceira, com 2 convidadas de cada lado. Durante o jantar, a conversa fluiu animada entre os adultos. Gustavo contava histórias de suas conquistas empresariais. As mulheres competiam com relatos de viagens exóticas e conhecimentos sofisticados. Miguel apenas mexia a comida no prato, sem realmente comer. Miguel não está comendo nada, observou Juliana, com seu olhar clínico. Crianças, muitas vezes, expressam ansiedade através da alimentação. Ele está apenas impressionado com tantas visitas ilustres, respondeu Gustavo, lançando um olhar de advertência ao filho. Foi então que Sofia decidiu intensificar sua estratégia. Inclinando-se para Miguel, falou em um tom artificialmente doce. Sabe, Miguel, se seu pai e eu nos tornarmos mais próximos, eu adoraria levar você para conhecer a fábrica de brinquedos. Você poderia escolher qualquer coisa, que quisesse. O menino ergueu os olhos encarando-a pela primeira vez. Minha mãe nunca tentou me comprar com brinquedos. Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. Gustavo pigarreou, visivelmente embaraçado. Miguel está apenas brincando. Ele tem um senso de humor peculiar. Não estou brincando, Miguel retrucou a voz pequena, mas firme. Mamãe dizia que presentes são expressões de amor, não ferramentas de negociação. Patrícia soltou uma risada nervosa. Que garotinho filosófico. Deve ter puxado a inteligência do pai. Débora, percebendo a tensão, tentou mudar de assunto, comentando sobre a excelente safra do vinho servido. A conversa gradualmente retomou seu fluxo, mas um clima de desconforto permaneceu. Ao final da sobremesa, Gustavo levantou-se e fez um gesto para que todos o seguissem de volta à área da piscina, agora iluminada apenas por tochas e velas flutuantes, criando uma atmosfera romântica. Chegou o momento mais especial da noite, anunciou, colocando a mão no ombro de Miguel. Como todos sabem, estou procurando reconstruir nossa família. Miguel perdeu a mãe e eu perdi minha esposa. Acredito que uma presença feminina é essencial em nossa casa. As 5 mulheres sorriram, cada uma claramente imaginando-se no papel descrito. Miguel olhava fixamente para a água da piscina, o corpo tenso. Então decidi que a melhor pessoa para escolher essa nova presença feminina é o próprio Miguel, continuou Gustavo, surpreendendo as convidadas. Afinal, será a mãe dele, não é mesmo? Um murmúrio de surpresa percorreu o grupo. Sofia foi a primeira a se recompor, avançando um passo e sorrindo para Miguel. Seria uma honra para mim ser escolhida por você, querido. As outras rapidamente seguiram seu exemplo, cada uma tentando estabelecer contato visual com o menino, que agora parecia em pânico. Gustavo sorriu, confiante em seu plano inusitado. E então, filho, qual destas encantadoras senhoras você gostaria que se juntasse à nossa família? Miguel olhou para cada uma delas, depois para o pai, e finalmente para a porta de serviço, onde Luísa aparecera para recolher algumas taças. Seus olhos se encontraram brevemente, e algo na expressão compreensiva da faxineira pareceu dar-lhe coragem. Nenhuma delas, respondeu com voz surpreendentemente firme para uma criança de 9 anos.
O sorriso de Gustavo congelou. Como assim, Miguel? Não seja tímido. Todas são mulheres maravilhosas. Eu não quero nenhuma delas como mãe, repetiu Miguel mais alto desta vez. Se tenho que escolher alguém, escolho a Luísa. Um silêncio atordoado caiu sobre o grupo. As 5 convidadas trocaram olhares confusos. Gustavo empalideceu. Luísa, a faxineira? Sim, confirmou Miguel, agora olhando diretamente para Luísa, que permanecia paralisada na porta de serviço, as mãos segurando uma bandeja, o rosto uma máscara de surpresa. Ela é a única que realmente me escuta, a única que não finge que a mamãe nunca existiu, a única que não tenta me comprar com promessas. Gustavo sentiu o controle da situação escapar por entre seus dedos. Seu plano cuidadosamente elaborado desmoronava diante dos olhos de suas convidadas especiais. Miguel, você não sabe o que está dizendo, tentou argumentar, a voz tensa. Luísa é uma funcionária, não uma... Uma o quê, pai? Desafiou Miguel, anos de frustração reprimida finalmente encontrando vazão. Uma pessoa rica como vocês, a mamãe sempre disse que o valor de uma pessoa está no coração, não na conta bancária. As convidadas assistiam à cena como espectadoras de um acidente de carro em câmera lenta, horrorizadas, mas incapazes de desviar o olhar. Luísa deu um passo à frente, tentando intervir antes que a situação piorasse. Miguel, seu pai tem razão. Eu sou apenas uma funcionária. Não deveria... Você não é apenas nada, interrompeu Miguel, lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Você é a única pessoa nesta casa que realmente se importa comigo desde que a mamãe se foi. O rosto de Gustavo passou do pálido ao vermelho intenso em segundos. A humilhação diante das convidadas, a perda do controle da situação e, principalmente, a revelação de que seu filho se sentia tão desconectado dele, culminaram em uma explosão de raiva. Isso é um absurdo, trovejou, fazendo Miguel recuar. Então, voltando-se para Luísa, o que você andou colocando na cabeça do meu filho? Que tipo de manipulação é essa? Senhor Aragão, eu jamais... Luísa começou a se defender, mas Gustavo a interrompeu com um gesto brusco. Você está demitida! Recolha suas coisas e saia da minha casa agora mesmo! Não, pai! Por favor! Miguel agarrou o braço do pai em pânico. As 5 convidadas começaram a se mover desconfortavelmente, percebendo que a noite elegante havia se transformado em um drama familiar do qual não deveriam participar. Luísa, pálida mas digna, colocou a bandeja sobre uma mesa próxima. Entendo, senhor. Vou buscar minhas coisas. Enquanto ela se afastava, Gustavo tentou salvar a situação, forçando um sorriso para as convidadas. Peço 1000 desculpas por este... mal-entendido. Miguel é apenas uma criança, confusa. Talvez possamos continuar nossa conversa na sala de estar, mas era tarde demais. Cecília já havia pego sua bolsa, claramente ansiosa para sair daquela situação constrangedora. Na verdade, Gustavo, acho melhor deixarmos para outro dia. A criança parece precisar de tempo. Uma a uma as mulheres encontraram desculpas para se retirarem, algumas com genuína preocupação por Miguel, outras simplesmente aliviadas por escapar do desastre social. Em menos de 15 minutos todas haviam partido, deixando Gustavo sozinho com Miguel na área da piscina. Vá para o seu quarto agora mesmo, ordenou ao filho, a voz trêmula de raiva contida. Miguel correu para dentro da casa, soluçando. Gustavo permaneceu sozinho, encarando a água iluminada da piscina, o reflexo das tochas dançando como fantasmas líquidos que zombavam de seu fracasso. Na entrada de serviço, Luísa terminava de guardar seus poucos pertences em uma bolsa simples. Rosa, a cozinheira, a abraçou com lágrimas nos olhos. Isso é uma injustiça. Você só tem sido boa para aquele menino. Luísa sorriu tristemente. Às vezes, a verdade incomoda mais que a mentira, Rosa. Cuide do Miguel por mim, por favor. Quando estava prestes a sair, ouviu passos apressados. Era Miguel, o rosto molhado de lágrimas. Luísa, não vá embora, por favor. Ela se ajoelhou para ficar na altura dele, segurando suas mãozinhas trêmulas. Preciso ir, Miguel. Seu pai tomou uma decisão. Mas eu preciso de você.
Quem vai me ouvir agora? Quem vai entender? Luísa sentiu seu próprio coração partir-se ao ver o desespero nos olhos do menino. Você é forte, Miguel, mais forte do que imagina. E lembre-se, o que sentimos pelas pessoas que amamos não desaparece, mesmo quando elas não estão mais presentes. Antes que pudesse dizer mais, Antônia apareceu, o rosto tenso. Luísa, é melhor você ir antes que o patrão desça. E, Miguel, seu pai mandou você ir para o quarto imediatamente. Com um último abraço rápido, Luísa se afastou, deixando para trás não apenas um emprego, mas um pequeno amigo que havia encontrado espaço em seu coração. Na mansão Aragão, as luzes começavam a se apagar uma a uma, mergulhando o lugar em uma escuridão que parecia refletir o vazio emocional de seus habitantes. 3 dias se passaram desde a desastrosa noite do jantar, e a mansão Aragão havia se transformado em um lugar ainda mais silencioso e opressivo. Miguel se recusava a sair do quarto, exceto para ir ao banheiro. Recusava-se a comer, falava apenas o mínimo necessário e passava horas olhando para o álbum de fotografias da mãe. Gustavo, por sua vez, mergulhou no trabalho como quem se atira em um poço sem fundo. Saía antes do amanhecer e voltava quando Miguel já estava deitado, evitando assim qualquer confronto com o filho. A vergonha e a frustração pelo fiasco social ainda o consumiam, amplificadas pelos educados, mas definitivos e-mails de desculpas que recebera das 5 convidadas, todas declinando gentilmente de futuros encontros. Na manhã do 4º dia, Antônia bateu hesitante na porta do escritório onde Gustavo revisava alguns contratos, antes de sair para a empresa. Senhor Aragão, estou preocupada com o Miguel. Ele não comeu nada desde ontem no café da manhã. Nem o chocolate quente que a Rosa preparou especialmente para ele conseguiu tentá-lo. Gustavo tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. Ele está sendo teimoso, Antônia. É uma fase, vai passar. Com todo respeito, senhor, não parece ser apenas teimosia. O menino está realmente abatido. A Rosa disse que o ouviu chorando a noite toda. Gustavo suspirou. Como um homem habituado a resolver problemas complexos de negócios, sentia-se completamente perdido quando se tratava das necessidades emocionais do filho. O que sugere que eu faça? Perguntou sua voz traindo uma nota de desespero que raramente permitia que outros percebessem. Talvez devesse conversar com ele. Realmente conversar, não apenas dar ordens ou tentar convencê-lo. E talvez... Antônia hesitou temendo ultrapassar os limites. Talvez devesse reconsiderar a demissão da Luísa. O rosto de Gustavo endureceu instantaneamente. Isso está fora de questão. Ela manipulou meu filho contra mim e contra aquelas mulheres. Senhor, se me permite... Antônia reuniu coragem. Eu trabalho aqui há anos. Vi o Miguel crescer. E posso dizer com certeza que Luísa foi a única pessoa que conseguiu fazê-lo sorrir desde que a dona Camila nos deixou. Ela nunca tentou manipulá-lo. Ela apenas escutava. Gustavo fitou a governanta por longos segundos, dividido entre a irritação pela intromissão e uma incômoda sensação de que talvez, apenas talvez, ela tivesse razão. Vou falar com Miguel antes de sair, concedeu finalmente reunindo seus documentos. Mas Luísa não volta. Já contratei uma nova faxineira que começa semana que vem. Antônia assentiu, sabendo que aquela pequena vitória era o máximo que conseguiria no momento. Gustavo subiu ao quarto do filho, batendo suavemente na porta antes de entrar. Miguel estava sentado na cama, os joelhos contra o peito, o olhar perdido na janela que dava para o jardim. Não se virou quando o pai entrou. Filho, Gustavo começou incerto, Antônia me disse que você não está comendo. Isso não pode continuar. Silêncio. Miguel, sei que você ficou chateado com o que aconteceu no jantar, mas precisamos seguir em frente. Você é um menino inteligente. Deve entender que... A Luísa vai voltar? Miguel interrompeu, ainda sem olhar para o pai. Gustavo sentiu uma onda de frustração. Não, Miguel, já conversamos sobre isso. Luísa não vai voltar. Ela era apenas uma funcionária e não se comportou adequadamente. Ela era minha amiga. A voz de Miguel era baixa, mas firme. A única pessoa nesta casa que não fingia que a mamãe nunca existiu. A acusação atingiu Gustavo como um golpe físico.
Eu não finjo que sua mãe nunca existiu. Apenas acho que não ajuda a ficar remoendo o passado. Precisamos olhar para frente. A Luísa dizia que olhar para frente não significa esquecer quem ficou para trás, respondeu Miguel, finalmente virando-se para encarar o pai. Seus olhos estavam vermelhos e fundos, o rosto pálido de quem não dormiu direito por dias. Você tirou todas as fotos da mamãe da casa. Guardou todas as coisas dela. É como se ela nunca tivesse morado aqui. Gustavo sentiu um nó na garganta. Era verdade. Após a partida de Camila, havia ordenado que todos os objetos pessoais dela fossem cuidadosamente empacotados e armazenados no sótão. Dizia a si mesmo que era para proteger Miguel da dor constante da lembrança, mas, no fundo, sabia que era sua própria dor que tentava encaixotar. Miguel, eu... começou, mas foi interrompido pelo som da campainha. Deve ser Helena com os documentos da incorporação do terreno em Campinas, murmurou, consultando o relógio. Continuamos esta conversa. À noite, prometo. Miguel voltou a olhar pela janela, como se o pai já tivesse saído. Gustavo hesitou na porta, sentindo que deveria dizer mais alguma coisa, mas as palavras lhe escapavam. Finalmente saiu, deixando para trás um silêncio mais pesado do que quando entrara. No andar de baixo não era Helena quem esperava, mas Juliana Torres, a pediatra que participara do jantar. Juliana, Gustavo não conseguiu esconder a surpresa. Não esperava vê-la tão cedo depois do incidente. A médica sorriu gentilmente. Na verdade, vim por motivos profissionais, Gustavo. Fiquei preocupada com Miguel. Como pediatra, reconheço os sinais de uma criança em sofrimento emocional agudo. Gustavo a conduziu até a sala de estar, um ambiente amplo e elegante, mas estranhamente impessoal, como se ninguém realmente vivesse ali. Miguel está apenas sendo teimoso, respondeu, repetindo o que dissera a Antônia. Ele superará isso. Juliana colocou sua bolsa sobre o sofá e encarou Gustavo com firmeza profissional. Crianças de 9 anos não superam traumas emocionais sem ajuda, Gustavo. Miguel perdeu a mãe. Está tentando processar esse luto. E agora perdeu também a única figura com quem parecia ter estabelecido um vínculo de confiança. Isso pode ter consequências sérias. O que está sugerindo? Que eu mantenha uma funcionária que desrespeitou sua posição apenas porque meu filho desenvolveu algum tipo de apego inapropriado? Não estou sugerindo nada específico sobre Luísa, respondeu Juliana com cautela. Estou sugerindo que você coloque o bem-estar emocional de seu filho acima de qualquer outra consideração neste momento. Antes que Gustavo pudesse responder, Antônia apareceu na porta, o rosto pálido. Senhor Aragão, é o Miguel. Ele desmaiou. Gustavo e Juliana correram escada acima. Miguel estava caído no chão do quarto. Rosa, a cozinheira, ajoelhada ao seu lado, dando tapinhas em seu rosto. Eu vim trazer um lanche, achei que talvez ele aceitasse, explicou a mulher em pânico. Quando entrei, ele estava levantando da cama e simplesmente caiu. Juliana imediatamente assumiu o controle da situação, verificando os sinais vitais do menino com a competência de quem faz isso todos os dias. Ele está desidratado e provavelmente com hipoglicemia pelo jejum prolongado, diagnosticou. Precisamos levá-lo ao hospital para exames mais completos. O rosto de Gustavo era uma máscara de medo e culpa. Meu carro está na entrada, vamos agora mesmo. No hospital, após uma bateria de exames, Miguel foi internado para hidratação e observação. Seu estado físico não era grave, mas o médico de plantão, após conversar com Juliana, solicitou também uma avaliação psicológica. Seu filho está apresentando sintomas clássicos de depressão infantil, Sr. Aragão, explicou o médico, um homem de meia idade com olhos gentis por trás dos óculos. A recusa alimentar, o isolamento, a apatia, são sinais que não podemos ignorar. Gustavo desabou em uma cadeira da sala de espera, a fachada do empresário bem-sucedido finalmente ruindo. Eu só queria que ele fosse feliz de novo, que nossa casa voltasse a ter vida. Juliana sentou-se ao seu lado, a voz agora mais amiga do que profissional. Entendo sua intenção, Gustavo, mas forçar uma substituição para a mãe que ele perdeu pode ter o efeito oposto.
Miguel precisa processar o luto, não reprimi-lo ou substituí-lo. Mas já se passaram 2 anos, protestou Gustavo, a voz embargada. Quanto tempo mais? O luto não tem cronograma, respondeu Juliana suavemente, especialmente para crianças. E pela forma como Miguel reagiu, parece que vocês nunca realmente conversaram sobre a perda, nunca processaram isso juntos. Gustavo cobriu o rosto com as mãos, sentindo o peso de seus erros. Eu não sabia como fazer isso. Camila sempre foi quem sabia lidar com as emoções, com as conversas difíceis. Eu só sei resolver problemas práticos. Talvez seja a hora de aprender, sugeriu Juliana, por Miguel e por você mesmo. Naquela noite, enquanto Miguel dormia sedado no quarto do hospital, Gustavo permaneceu ao seu lado, observando o rosto pálido do filho. Pela primeira vez em 2 anos, permitiu-se realmente sentir a dor da perda de Camila, sem tentar sufocá-la com trabalho ou planos de substituição. As lágrimas que havia reprimido por tanto tempo finalmente vieram, silenciosas, escorrendo pelo rosto do homem que todos viam como inabalável. Na manhã seguinte, enquanto Gustavo cochilava na poltrona ao lado da cama, Miguel acordou, sentindo-se fisicamente melhor, mas com o mesmo vazio emocional. Pai? Chamou baixinho. Gustavo despertou imediatamente. Estou aqui, filho. Como se sente? Com fome, admitiu o menino. Um pequeno sorriso apareceu no rosto cansado de Gustavo. Isso é bom. Vou pedir para trazerem algo para você comer. Depois que Miguel tomou um café da manhã leve, pai e filho ficaram em silêncio constrangedor por alguns minutos, até que Gustavo finalmente reuniu coragem para a pergunta que o atormentava. Miguel, por que você escolheu Luísa naquela noite? De todas as pessoas. O menino ficou em silêncio por tanto tempo que Gustavo achou que não responderia. Finalmente, com voz baixa, mas clara, explicou. Porque ela é a única que não tem medo de falar da mamãe. Ela me deixa mostrar as fotos, contar histórias sobre ela. Ela diz que é bom lembrar, que manter a memória da mamãe viva é uma forma de amor. Gustavo sentiu o coração apertar. E eu não deixo você falar sobre sua mãe. Você sempre muda de assunto, pai. Ou diz que preciso seguir em frente, como se lembrar dela fosse algo ruim. As palavras simples do filho eram como facas afiadas penetrando a armadura que Gustavo havia construído ao redor de seu próprio luto. Luísa também me contou que perdeu o pai quando era pequena, continuou Miguel. Ela sabe como é, e nunca me tratou como uma criança boba por sentir saudade. Antes que Gustavo pudesse responder, a porta do quarto se abriu e entrou uma enfermeira acompanhada de Sofia Linhares, a empresária do ramo de brinquedos. Espero não estar interrompendo, disse Sofia, elegante em um conjunto de seda azul marinho. Quando Juliana me contou o que aconteceu, quis vir pessoalmente ver como Miguel estava. Gustavo se levantou, surpreso com a visita. É muita gentileza sua, Sofia, especialmente depois daquele jantar desastroso. Sofia sorriu, colocando sobre a mesa de cabeceira um pacote embrulhado em papel colorido. Trouxe algo para você, Miguel. Espero que goste. O menino olhou para o pacote sem entusiasmo. Obrigado, murmurou, sem fazer menção de abri-lo. Um silêncio constrangedor pairou no quarto, até que Sofia pigarreou e se dirigiu a Gustavo. Podemos conversar um momento no corredor? Gustavo assentiu, prometendo a Miguel que voltaria logo. No corredor, Sofia assumiu uma postura mais firme. Gustavo, vim não apenas por Miguel, mas também para oferecer ajuda. Sou empresária, prática como você, mas também sou mulher e entendo de crianças. Acredito que posso ajudar a colocar ordem na sua casa e na sua vida. Gustavo franziu a testa, confuso. O que está propondo exatamente, Sofia? Estou propondo assumir o papel que você precisa em sua vida. Uma parceira que entenda de negócios e também saiba lidar com um menino em fase de crescimento. Podemos começar devagar, mas acredito que tenho as qualidades que você procurava naquela noite. Havia algo de frio e calculista no tom de Sofia que fez Gustavo recuar internamente. Mas antes que pudesse responder, Juliana apareceu no corredor, agora oficialmente como médica consultora, no caso, de Miguel.
Bom dia, Sofia. Não esperava vê-la aqui, comentou, com um sorriso educado, mas reservado. Gustavo, os resultados dos exames de Miguel chegaram. Gostaria de conversar com você sobre eles. Sofia se despediu rapidamente, não sem antes deixar seu cartão com Gustavo, insistindo que ele ligasse assim que Miguel recebesse alta. De volta ao quarto, Gustavo encontrou o presente de Sofia ainda intocado e Miguel olhando pela janela com o mesmo olhar distante dos últimos dias. Você não vai abrir o presente? Perguntou Gustavo, tentando iniciar uma conversa. Não quero nada dela, respondeu Miguel simplesmente. Ela não gosta de mim, só quer se aproximar de você. A franqueza infantil atingiu Gustavo como um raio. Era exatamente isso. Sofia não demonstrara interesse genuíno em Miguel. Apenas via o menino como um caminho para chegar ao pai rico. Como você sabe disso? Perguntou, genuinamente curioso. Miguel deu de ombros. Dá para perceber. O jeito que ela olha para mim, como se eu fosse um problema a ser resolvido. A Luísa nunca me olhou assim. Naquele momento, algo mudou dentro de Gustavo. A forma como seu filho, com a sabedoria simples das crianças, havia enxergado através da fachada social de Sofia, fez com que questionasse todas as suas próprias motivações e decisões. Miguel, disse finalmente, sentando-se na beirada da cama. Acho que eu tenho cometido muitos erros. Com você, com a memória da sua mãe e talvez com Luísa também. O menino virou-se para o pai, um pequeno brilho de esperança surgindo em seus olhos opacos pela primeira vez em dias. Você vai trazer a Luísa de volta? Gustavo suspirou. Não sei se é possível, filho. Eu a demiti de uma forma... Bem, digamos que não fui gentil. Mas prometo que vou pensar sobre isso. E mais importante, prometo que vou começar a realmente ouvir você. Pela primeira vez desde a noite do jantar, Miguel sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas real. E naquele momento, Gustavo soube que, independentemente do que acontecesse com Luísa, a verdadeira reconstrução de sua família precisaria começar por ali, pela reconexão sincera com seu filho. 2 dias depois, Miguel recebeu alta do hospital. Durante esse período, Gustavo praticamente se mudou para o quarto hospitalar, trabalhando remotamente e saindo apenas para tomar banho e trocar de roupas. Era como se temesse que o filho pudesse desaparecer se ele desviasse o olhar por tempo demais. Na manhã da alta, enquanto esperavam a liberação final, Miguel perguntou com voz cautelosa. Pai, você falou sério sobre ouvir mais o que eu penso? Gustavo, que organizava a pequena mala com os pertences do filho, virou-se para encará-lo. Falei muito sério, Miguel. Por quê? Porque... O menino hesitou, reunindo coragem. Porque eu queria que a gente colocasse as fotos da mamãe de volta na casa. Não todas, se você não quiser, mas pelo menos algumas. No meu quarto e na sala. Para que as pessoas saibam que ela existiu. Gustavo sentiu um nó na garganta. As fotografias de Camila haviam sido as primeiras coisas que mandara guardar após sua partida, incapaz de suportar a visão constante do que havia perdido. Mas agora, vendo a necessidade nos olhos do filho, compreendeu que aquilo não fora um ato de proteção, e sim de fuga. Claro que podemos, filho, respondeu com voz rouca. Assim que chegarmos em casa, vamos juntos ao sótão escolher as fotos. O sorriso de Miguel foi como um raio de sol após uma tempestade prolongada. Durante todo o caminho de volta à mansão, o menino parecia mais animado, conversando sobre quais fotos gostaria de recuperar e onde deveriam ser colocadas. Quando chegaram, Antônia os recebeu com evidente alívio. A governanta havia preparado o quarto de Miguel com especial atenção, trocando a roupa de cama por lençóis novos com estampa de seus super-heróis favoritos, algo que normalmente não seria permitido na decoração impecável da mansão. Achei que você gostaria de algo mais alegre, explicou a mulher, ajudando Miguel a se acomodar. Obrigado, Antônia. O menino sorriu genuinamente. O almoço estará pronto em 1 hora, informou a governanta. E então, dirigindo-se a Gustavo em voz mais baixa, me acrescentou. A dona Sofia Linhares ligou 3 vezes hoje. Disse que virá visitá-los esta tarde por volta das 4 horas.
Gustavo franziu o senho. Não havia convidado Sofia e, após a conversa no hospital, sentia-se cada vez mais desconfortável com o interesse calculista da empresária. Da próxima vez que ela ligar, diga que estamos indispostos. Miguel precisa de descanso. Antônia assentiu, visivelmente aliviada. Ela também não havia simpatizado com Sofia durante o jantar. Como prometido, após o almoço, que Miguel comeu com apetite renovado, pai e filho subiram ao sótão. O espaço amplo e bem organizado continha dezenas de caixas cuidadosamente etiquetadas: Camila, roupas, Camila, livros, Camila, fotografias e assim por diante. Miguel correu para a caixa de fotografias como se fosse um tesouro perdido. Gustavo sentou-se ao seu lado, o coração pesado, enquanto o filho abria os álbuns e caixas com cuidado reverente. Juntos, passaram 2 horas selecionando as imagens que voltariam a habitar a casa. Camila sorrindo na praia, Camila segurando Miguel recém-nascido, o retrato oficial de casamento que antes ficava na sala de estar, fotos de aniversários, natais, momentos simples do cotidiano. Para Gustavo, cada imagem era como reviver o momento em que havia sido capturada. A dor que esperava sentir estava lá, mas junto com ela veio algo que não antecipara, um estranho conforto, como se Camila estivesse de alguma forma presente novamente. Esta era a favorita dela, comentou Miguel, mostrando uma fotografia onde Camila, usando um vestido branco simples, sorria para a câmera em frente à ponte do jardim. Ela dizia que foi tirada no dia mais feliz da vida dela, quando descobriu que estava grávida de mim. Gustavo pegou a foto com mãos trêmulas. Lembrava-se daquele dia perfeitamente. O teste de gravidez positivo, a champanhe que abriram para celebrar, o jeito como Camila brilhava com a notícia. Fora realmente um dos dias mais felizes de suas vidas. Esta vai para a sala de estar, decidiu a voz embargada, no lugar de honra. Quando terminaram a seleção, desceram com uma pilha considerável de fotografias. Gustavo chamou Antônia e pediu que providenciasse molduras novas para todas, e que as antigas, que ainda estavam guardadas, fossem limpas e utilizadas. Quero que tudo esteja pronto até o final do dia, instruiu. Enquanto Antônia saía para cumprir a tarefa, Gustavo recebeu uma ligação de Helena, sua assistente, informando sobre uma reunião de emergência com investidores. Sinto muito, Helena, mas hoje não posso comparecer, respondeu, para espanto da assistente que jamais o ouvira. Recusar uma reunião importante. Peça a Ricardo para me representar. Estou dedicando o dia ao Miguel. Ao desligar, percebeu o filho olhando para ele com uma expressão de surpresa e gratidão que fez seu coração apertar. Quantas vezes havia priorizado o trabalho sobre momentos como aquele? Quantas memórias haviam se perdido porque estava ocupado construindo um império que percebeu agora não significava nada sem a família para compartilhá-lo. Por volta das 4 horas, como havia anunciado, a campainha tocou. Antônia, já instruída, dirigiu-se à porta para dispensar educadamente Sofia Linhares. No entanto, antes que pudesse chegar lá, a porta foi aberta e Sofia entrou como se a casa lhe pertencesse, seguida por uma Antônia claramente contrariada. Sinto muito, senhor Aragão, a governanta se desculpou. Ela insistiu. Sofia, elegante em um conjunto de alfaiataria cinza claro, sorriu como se nada estivesse errado. Gustavo, Miguel, que bom encontrá-los bem. Trouxe alguns presentes para celebrar a recuperação. Ela ergueu uma sacola de grife, claramente contendo brinquedos caros. Miguel recuou instintivamente, procurando a proximidade do pai. Sofia, Gustavo cumprimentou com frieza. Não estamos recebendo visitas hoje. Miguel acabou de sair do hospital e precisa descansar. A empresária pareceu momentaneamente desconcertada, mas logo recuperou a compostura. Entendo completamente. Só pensei em passar rapidamente para demonstrar meu apoio. Na verdade, baixou a voz para um tom confidencial. Também queria conversar sobre como posso ajudar a estruturar melhor a vida de vocês. Tenho algumas ideias para a casa, para a rotina de Miguel. Sofia,
Gustavo a interrompeu firmemente. Agradeço sua preocupação, mas Miguel e eu estamos redescobrindo como ser uma família, do nosso jeito. Não precisamos de ajuda externa neste momento. O sorriso de Sofia vacilou, seus olhos endurecendo ligeiramente. Gustavo, sei que está emocionalmente fragilizado agora, mas precisa pensar praticamente. Uma criança precisa de uma figura materna, de estabilidade. Eu posso proporcionar isso. Miguel apertou a mão do pai, visivelmente desconfortável com a presença da mulher. Gustavo percebeu o gesto e decidiu que era hora de encerrar aquela visita indesejada. Sofia, agradeço sua preocupação, mas preciso pedir que se retire. Hoje é um dia especial para Miguel e para mim. Foi então que Sofia notou as fotografias de Camila espalhadas sobre a mesa de centro, aguardando as molduras novas, e seu rosto se transformou com uma expressão de desdém mal disfarçada. Entendo. Estão vivendo no passado. Gustavo, isso não é saudável para o menino. Você precisa ajudá-lo a superar, não alimentar o apego a alguém que não está mais aqui. O comentário atingiu Miguel como um golpe físico. Gustavo sentiu o filho estremecer ao seu lado e uma onda de fúria protetora o invadiu. Acho que você não entendeu, Sofia. Estou pedindo que se retire da minha casa. Agora. A frieza na voz de Gustavo era como aço. Sofia abriu a boca para protestar, mas algo no olhar dele a deteve. Colocando a sacola de presentes sobre um aparador, dirigiu-se à porta com dignidade forçada. Você está cometendo um erro, Gustavo. Aquela faxineira nunca poderá dar a vocês o que eu posso oferecer. Após sua saída, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Miguel olhava para o pai com uma mistura de admiração e incerteza, como se temesse que a determinação dele pudesse vacilar. Você mandou ela embora, por minha causa. Gustavo se ajoelhou para ficar na altura do filho. Por nossa causa, Miguel. Aquela mulher não nos entende. Não entende o que significa família. Naquela tarde, enquanto as fotografias de Camila voltavam a ocupar seu lugar na casa, trazendo de volta cores e memórias que haviam sido suprimidas por tanto tempo, a campainha tocou novamente. Gustavo se dirigiu à porta, preparado para dispensar Sofia caso ela tivesse voltado, mas encontrou Juliana Torres, a pediatra, com uma expressão preocupada. Desculpe aparecer sem avisar, Gustavo, disse ela, mas preciso conversar com você sobre algo importante. É sobre Sofia. Gustavo a conduziu ao escritório longe dos ouvidos de Miguel, que estava na sala com Antônia, ajudando a posicionar as fotografias. O que aconteceu? Perguntou, indicando uma poltrona para Juliana. A médica hesitou, claramente desconfortável com o que precisava dizer. Recebi uma ligação de Sofia hoje cedo. Ela me pediu um favor, inusitado. Queria que eu diagnosticasse Miguel com algum tipo de transtorno psicológico que justificasse uma intervenção mais drástica. Sugeriu que eu recomendasse uma presença materna forte como parte do tratamento. Gustavo empalideceu. Ela pediu que você falsificasse um diagnóstico médico? Essencialmente, sim, confirmou Juliana indignada. Obviamente recusei, e disse que jamais comprometeria minha ética profissional. Foi quando ela insinuou que Miguel poderia estar sendo negativamente influenciado pela faxineira que você demitiu. Sugeriu que a mulher teria algum tipo de interesse financeiro em se aproximar do menino para chegar até você. A revelação caiu como uma bomba sobre Gustavo. A manipulação fria e calculista de Sofia o deixou enojado. Como ela ousa, murmurou mais para si mesmo do que para Juliana. Usar meu filho como peão em seu jogo. Achei que você deveria saber, concluiu Juliana. Miguel é um menino sensível que passou por um trauma significativo. Ele não precisa de pessoas com agendas ocultas em sua vida. Após a partida de Juliana, Gustavo ficou no escritório, refletindo sobre tudo o que havia acontecido nos últimos dias. A imagem de Sofia, tão calculista e fria, contrastava dolorosamente com a memória de Luísa, cuja única motivação parecia ser o genuíno bem-estar de Miguel. Pai? A voz de Miguel o trouxe de volta ao presente. O menino estava na porta do escritório. Posso entrar? Claro, filho. Miguel entrou e sentou-se em frente ao pai. Parecia nervoso, mexendo as mãos inquietamente.
O que foi? Perguntou Gustavo preocupado. Eu queria pedir uma coisa. O menino respirou fundo antes de continuar. Queria que você encontrasse a Luísa, para pedir desculpas a ela. Ela não fez nada de errado. Fui eu quem a escolheu, lembra? A sinceridade crua no pedido do filho tocou Gustavo profundamente. Era verdade. Luísa não havia feito nada além de ser gentil com um menino que sofria. Fora ele, Gustavo, quem reagira de forma exagerada, humilhando a mulher na frente de todos e atribuindo a ela intenções que jamais demonstrara. Você tem razão, Miguel, admitiu finalmente. Devo desculpas a Luísa, mas não sei onde encontrá-la. A Rosa sabe, respondeu Miguel prontamente. Elas são amigas. A Luísa está morando numa pensão no centro da cidade. Gustavo sorriu, surpreso com a iniciativa do filho. Você já tinha pensado em tudo, não é? Miguel assentiu, subitamente sério. Pai, eu sei que você está tentando me ajudar com tudo isso. As fotos da mamãe, me ouvir mais, e eu agradeço. Mas não é só por mim que a Luísa deve voltar, é por você também. Por mim? Sim. Miguel parecia agora mais velho que seus 9 anos. Você sorria mais quando ela estava aqui. De verdade, não daquele jeito que você sorri nas reuniões de trabalho. A observação atingiu Gustavo de surpresa. Será que seu filho percebera algo que ele mesmo não havia notado? Será que, de alguma forma, Luísa havia trazido luz não apenas para a vida de Miguel, mas também para a sua própria existência sombria? Naquela noite, enquanto Miguel dormia pacificamente pela primeira vez em dias, rodeado por fotografias da mãe, Gustavo permaneceu acordado, contemplando o retrato de Camila que agora voltara a ocupar o lugar de honra na sala de estar. O que você faria? Perguntou a imagem sorridente da esposa. Como conserto isso? O silêncio que se seguiu não trazia resposta, mas de alguma forma Gustavo sentiu que sabia o que precisava fazer. Pela manhã, pediria a Rosa o endereço de Luísa. Não tinha ideia se a faxineira aceitaria suas desculpas ou se concordaria em voltar, mas sabia que precisava tentar. Por Miguel. E talvez, como o filho havia sugerido, também por si mesmo. Enquanto isso, em uma pequena pensão no centro da cidade, Luísa Silva observava a lua pela janela simples de seu quarto, pensando no menino que havia deixado para trás na mansão Aragão. A preocupação com Miguel a consumia, especialmente depois que soubera, através de Rosa, sobre sua internação no hospital. Por favor, que ele fique bem, murmurou para a noite, como uma prece silenciosa. O que Luísa não poderia imaginar era que na manhã seguinte sua vida estaria prestes a tomar um rumo completamente inesperado. A pensão Santa Clara, localizada numa rua estreita do centro antigo da cidade, era um prédio de 3 andares com fachada descascada e uma placa desbotada. Nada parecido com os hotéis de luxo que Gustavo Aragão costumava frequentar em suas viagens de negócios. Ao estacionar seu Range Rover reluzente em frente ao estabelecimento, sentiu-se deslocado, como se tivesse pousado em um planeta desconhecido. Uma senhora de cabelos grisalhos e expressão desconfiada o recebeu na recepção improvisada no que um dia fora a sala de estar de uma casa de família. Bom dia, estou procurando por Luísa Silva. Ela está hospedada aqui? Perguntou tentando soar o mais educado possível. A mulher o examinou dos pés à cabeça, notando o terno impecável e o relógio que custava mais que todo o mobiliário da pensão. Quem deseja falar com ela? Respondeu protetora. Sou Gustavo Aragão. Sou o patrão dela. A expressão da senhora endureceu. Ah, então o senhor é o tal que a despediu sem mais nem menos, depois de tudo que ela fazia por aquele menino. Gustavo sentiu o rosto esquentar. A notícia de sua atitude havia chegado antes dele e não o apresentava em uma luz favorável. Sim, cometi um erro. É por isso que estou aqui. Gostaria de conversar com Luísa se ela estiver disposta a me receber. Mulher hesitou, avaliando a sinceridade em suas palavras. Espere aqui, disse finalmente, subindo uma escada de madeira que rangia a cada passo. Enquanto aguardava, Gustavo observou o ambiente modesto, mas limpo. Nas paredes, imagens religiosas dividiam espaço com fotografias antigas da cidade.
Uma televisão pequena no canto transmitia o noticiário matinal, ignorada pelos poucos hóspedes que tomavam café numa mesa coletiva. Após alguns minutos que pareceram eternidade, a senhora retornou. Ela disse que o receberá. Quarto 12, segundo andar, final do corredor à direita. Gustavo agradeceu e subiu os degraus gastos, sentindo o coração acelerar a cada passo. O que, diria a Luísa, como explicaria seu comportamento imperdoável? As palavras que havia ensaiado durante a noite anterior pareciam agora inadequadas, insuficientes. Ao chegar à porta do quarto 12, hesitou antes de bater. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Finalmente bateu 3 vezes suavemente. A porta se abriu, revelando Luísa. Vestia uma calça jeans simples e uma blusa azul clara, tão diferente do uniforme com que estava habituado a vê-la que por um momento Gustavo se surpreendeu. Parecia mais jovem, mais vulnerável e ao mesmo tempo mais digna. Bom dia, Sr. Aragão. Cumprimentou com educada formalidade, abrindo mais a porta para que ele entrasse. O quarto era minúsculo. Uma cama de solteiro, um pequeno guarda-roupa, uma mesa que servia como escrivaninha e uma janela que dava para a rua. Sobre a mesa, livros e cadernos indicavam que Luísa aproveitava seu tempo livre para estudar. Obrigado por me receber, começou Gustavo, sentindo-se desconfortavelmente grande naquele espaço reduzido. Sei que a última pessoa que você gostaria de ver hoje sou eu. Luísa indicou a única cadeira do quarto. Por favor, sente-se. Prefiro que seja direto, Sr. Aragão. Por que está aqui? Gustavo sentou-se, notando que Luísa permanecia em pé, como se quisesse manter a distância entre eles. Não podia culpá-la. Vim pedir desculpas, declarou, decidindo seguir o conselho e ser direto. Meu comportamento naquela noite foi imperdoável. Humilhei você na frente de todos, acusei-a injustamente e tirei seu emprego sem qualquer justificativa real. Luísa cruzou os braços, seu rosto expressando surpresa com a franqueza dele. O que mudou desde então? Por que esse pedido de desculpas agora? Miguel esteve internado, respondeu Gustavo, a voz embargando ligeiramente. Ele parou de comer, de dormir. O médico diagnosticou depressão infantil. Os olhos de Luísa se arregalaram de preocupação genuína. Meu Deus, como ele está? Agora? Melhor. Recebeu alta ontem. Fisicamente está recuperado, mas emocionalmente... Gustavo balançou a cabeça. Ele sente sua falta. Foi ele quem me pediu para vir procurá-la. Um pequeno sorriso triste apareceu no rosto de Luísa. O Miguel é um menino especial. Fico feliz que esteja melhor. Ela hesitou antes de perguntar. E as candidatas? Alguma delas ficou para ajudar com ele? Gustavo soltou uma risada sem humor. Não. Todas perceberam que a situação era complicada demais, exceto Sofia Linhares, que revelou ser mais interessada no meu dinheiro e status do que no bem-estar de Miguel. Luísa assentiu, como se confirmasse uma suspeita. Não me surpreende. A forma como ela olhava para a casa, para os objetos, era como se estivesse fazendo um inventário. Miguel percebeu isso antes de mim, admitiu Gustavo envergonhado. Na verdade, ele parece ter percebido muitas coisas que eu, em minha obsessão por seguir em frente, ignorei completamente. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Luísa esperava, paciente, enquanto Gustavo reunia coragem para o verdadeiro propósito de sua visita. Luísa, vim não apenas pedir desculpas, mas também convidá-la a retornar. Ele se levantou, incapaz de permanecer sentado com a tensão que sentia. Não apenas pelo Miguel, embora ele seja a razão principal, mas porque percebi que você trouxe algo para nossa casa que havia desaparecido há muito tempo. Humanidade. Luísa piscou, claramente surpresa com as palavras dele. Senhor Aragão, eu... Por favor, me chame de Gustavo. Ele interrompeu suavemente. E antes que respondas, há algumas coisas que preciso que saiba. Se aceitar voltar, não será nas mesmas condições de antes. Não quero que volte como faxineira. Os olhos dela se estreitaram em confusão. Não entendo. Miguel precisa de alguém que o entenda,
que respeite seu luto, que o ajude a processar seus sentimentos. Os terapeutas sugerem uma espécie de mentora emocional, alguém que possa estar presente para ele de forma constante, sem as limitações da relação terapeuta-paciente. Gustavo fez uma pausa, observando a reação de Luísa. Gostaria de oferecer a você essa posição. Salário maior, horário flexível e um quarto próprio na mansão, se preferir. Luísa parecia atordoada com a proposta. Está me oferecendo um emprego como... o que exatamente? Babá? Governanta? Como alguém que importa para Miguel. O título é o de menos. Luísa caminhou até a janela, precisando de um momento para processar a oferta inesperada. Quando se voltou, seu olhar era firme e direto. Senhor Aragão, Gustavo, agradeço a oferta, mas preciso ser honesta. Não posso aceitar um trabalho onde estarei constantemente sob o risco de ser demitida ao primeiro desentendimento ou mal-entendido. O que aconteceu naquela noite não foi apenas humilhante para mim, foi devastador. Gustavo sentiu o peso da culpa aumentar com as palavras dela. Além disso, continuou Luísa, não posso entrar nessa situação sem ter clareza sobre meu papel. Não serei usada como um substituto temporário para a mãe que Miguel perdeu, nem como uma solução conveniente para os problemas emocionais que vocês dois precisam enfrentar juntos. A franqueza dela pegou Gustavo de surpresa. Estava acostumado a pessoas que diziam o que ele queria ouvir, não verdades desconfortáveis. Entendo suas preocupações, respondeu após um momento de reflexão. E são absolutamente válidas. Não posso prometer que nunca haverá desentendimentos, mas posso prometer que nunca mais agirei daquela forma impulsiva e injusta. Quanto ao seu papel, você tem razão. Não pode e não deve substituir Camila. Ninguém pode. Ao mencionar o nome da esposa falecida, Gustavo sentiu uma estranha sensação de libertação, como se tivesse rompido uma barreira invisível que mantinha dentro de si. Na verdade, continuou, uma das primeiras coisas que Miguel e eu fizemos após sua alta foi resgatar as fotografias de Camila e devolvê-las aos seus lugares na casa. Percebemos que tentar apagar o passado só nos impedia de construir um futuro saudável. Algo no olhar de Luísa suavizou com essa informação. Fico feliz por vocês. É um passo importante. Um passo que não teríamos dado sem sua influência, reconheceu Gustavo. Foi você quem ensinou a Miguel que lembrar não significa ficar preso no passado. E agora ele está me ensinando a mesma lição. Luísa sorriu, genuinamente tocada. Caminhou de volta para perto de Gustavo, estudando seu rosto, como se buscasse sinais da sinceridade de suas palavras. Não posso dar uma resposta agora, disse finalmente. Preciso pensar. É uma decisão importante. Gustavo assentiu, respeitando a cautela dela. Claro, tome o tempo que precisar. Ele retirou um cartão do bolso interno do paletó e o entregou a ela. Meu número pessoal. Quando tiver uma resposta, ou se quiser conversar mais sobre isso, pode me ligar a qualquer hora. Enquanto ele se dirigia à porta, Luísa o chamou de volta. Gustavo, como está Miguel realmente, para além do diagnóstico médico? A pergunta, tão focada no bem-estar genuíno de seu filho, confirmou para Gustavo que estava fazendo a coisa certa ao procurá-la. Ele está redescobrindo como sentir. É como se tivesse passado os últimos 2 anos contendo tudo o que sentia para me proteger, para não me decepcionar. Gustavo sentiu a emoção apertar sua garganta. E agora estamos ambos aprendendo a ser honestos um com o outro. Luísa assentiu, compreensiva. Diga a ele que estou pensando nele, que independentemente da minha resposta sobre o emprego, ele sempre terá em mim uma amiga. Direi, prometeu Gustavo. E Luísa, obrigado por tudo que fez por ele quando eu não conseguia. Ao deixar a pensão e retornar ao carro, Gustavo sentiu-se estranhamente leve, como se um peso que carregara por anos tivesse sido parcialmente aliviado. Não tinha certeza se Luísa aceitaria sua oferta, mas o simples ato de reconhecer seus erros e buscar corrigi-los já parecia um avanço significativo. Na mansão Aragão, Miguel aguardava ansiosamente, alternando entre a janela do quarto e a porta da frente,
na esperança de ver o pai retornar com Luísa. Quando o Range Rover finalmente entrou no portão, o menino correu para a entrada, só para ter sua empolgação diminuída ao ver o pai sozinho. Ela não quis voltar? Perguntou, os olhos grandes cheios de decepção. Gustavo se ajoelhou para ficar na altura do filho. Não é que ela não quis, Miguel. Ela precisa de tempo para pensar. Foi uma decisão muito repentina. O menino assentiu, tentando esconder a tristeza. Entendo. Mas ela mandou dizer que está pensando em você, acrescentou Gustavo rapidamente. E que, não importa o que decida sobre o emprego, você sempre terá nela uma amiga. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Miguel. Você acha que ela vai aceitar, pai? Espero que sim. Mas mesmo que não aceite, Miguel, quero que saiba de uma coisa. Nossa família somos nós dois agora. E vamos ficar bem independentemente do que aconteça. Prometo. Miguel abraçou o pai, um gesto que havia se tornado raro nos últimos tempos. Gustavo o envolveu em seus braços, jurando silenciosamente que nunca mais permitiria que a distância emocional se instalasse entre eles. Naquela noite, após colocar Miguel para dormir, Gustavo se dirigiu ao escritório e, num impulso, abriu a gaveta onde guardava documentos pessoais. De um envelope amarelado, retirou a carta que Camila havia escrito para ele antes de partir, algo que nunca tivera coragem de reler desde o funeral. Com mãos trêmulas, desdobrou o papel e deixou que as palavras da esposa o envolvessem novamente. Meu amado Gustavo, quando você ler esta carta, já terei partido. Há tantas coisas que gostaria de dizer, tantos momentos que gostaria de viver ao seu lado e ao lado do nosso Miguel. Mas o tempo, esse recurso que você sempre administrou tão bem em seus negócios, foi o único que não consegui negociar. Sei o quanto você sofrerá, conheço sua tendência a se fechar, a mergulhar no trabalho para não sentir a dor. Mas peço-lhe, meu amor, não faça isso. Permita-se sentir, permita-se chorar. E acima de tudo, permita que Miguel veja sua vulnerabilidade. Ele precisará saber que não está sozinho em sua dor. Não quero que me esqueçam. Que presunção a minha, não é? Mas também não quero que vivam na sombra da minha ausência. Quero que sigam em frente, que encontrem alegria novamente, que construam novas memórias. E se um dia você encontrar alguém que traga luz de volta aos seus olhos, alguém que ame Miguel como seu próprio filho, saiba que terá minha bênção. Não procure uma substituta para mim, isso seria injusto com todos. Procure alguém que crie seu próprio espaço em seus corações, que traga suas próprias qualidades, seu próprio amor. Lembre-se sempre, o amor não é um recurso limitado que se esgota ao ser dividido. Ele se multiplica, cresce, transborda. Há espaço para mais amor em suas vidas, sem que isso diminua em nada o que sentimos um pelo outro. Viva, meu amor, viva plenamente, ame intensamente e ensine nosso filho a fazer o mesmo. Para sempre sua, Camila. Ao terminar a leitura, lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Gustavo. Como havia sido cego. Camila, mesmo no momento de sua partida, pensara no futuro deles, dera permissão para que seguissem em frente, mas não da forma calculada e fria que ele tentara impor, e sim com respeito, com memória, com amor verdadeiro. Naquela madrugada, sentado sozinho em seu escritório com a carta da esposa nas mãos, Gustavo finalmente permitiu que o luto o tomasse por completo. Chorou como não chorava há anos, liberando toda a dor contida, toda a raiva pela injustiça, toda a saudade esmagadora. E quando as lágrimas finalmente cessaram, sentiu algo novo nascer dentro de si. Uma determinação serena de honrar o último pedido de Camila, viver plenamente por ele e por Miguel. Enquanto isso, na pequena pensão do centro, Luísa também passava por sua própria noite de reflexão. A proposta de Gustavo era tentadora, não pelo dinheiro ou pela melhoria das condições de trabalho, mas pela possibilidade de continuar presente na vida de Miguel, um menino que conquistara seu coração com sua sensibilidade e coragem. Mas havia riscos, emocionais principalmente. Envolver-se mais profundamente com aquela família significava abrir-se para a possibilidade de novo sofrimento. E havia também questões práticas.
Como seria sua relação com Gustavo daqui para frente? Qual seria realmente seu papel naquela casa? Antes de dormir, Luísa tomou uma decisão. Aceitaria conversar novamente com Gustavo, mas desta vez estabeleceria suas próprias condições. Não retornaria como uma empregada submissa, pronta para aceitar humilhações. Se fosse voltar, seria como uma pessoa respeitada, com voz ativa nas decisões que afetassem Miguel. Com essa resolução em mente, pegou o cartão que Gustavo lhe dera e digitou uma mensagem curta. Podemos conversar amanhã. Tenho algumas condições. Luísa. A resposta veio quase imediatamente, apesar da hora tardia. Claro. A que horas e onde prefere? Podemos nos encontrar em terreno neutro. A consideração dele em sugerir um local neutro, em vez de simplesmente convocá-la à mansão, não passou despercebida por Luísa. Era um pequeno sinal de respeito que talvez indicasse que Gustavo estava realmente mudando sua perspectiva. Café da praça, às 10 horas, respondeu, referindo-se a uma cafeteria simples, mas agradável no centro da cidade. Estarei lá, foi a resposta final de Gustavo. Luísa colocou o celular de lado e olhou pela janela para a lua que brilhava no céu noturno. Amanhã seria um dia decisivo, não apenas para seu futuro profissional, mas também para seu coração, que admitia agora para si mesma, havia se deixado envolver mais do que planejara pela dor e pela esperança daquele menino, e talvez também pelo homem que, em meio à própria dor, finalmente começava a enxergar além de si mesmo.